para o nosso próximo assunto, ainda falando sobre a ética cristã diante da vida, nós temos aí os métodos artificiais de concepção. Imaginemos o exemplo de um casal recém-casado. A esposa sempre teve o desejo de ser mãe, o que é natural a qualquer mulher. Aliás, este foi um dos principais motivos por que ela se casou. O esposo também gostaria de ter vários filhos e constituir uma família numerosa. O casal, inclusive, já fez planos para ter o primeiro filho no início do segundo ano de casamento. Chega o segundo ano e a gravidez não vem. A cada atraso na menstruação, as esperanças se renovam, mas são desfeitas quando surge o líquido menstrual. Depois de 5 anos e vários tratamentos médicos por parte de ambos, constata-se a dura e frustrante realidade: o casal não pode ter filhos, pelo menos por meios naturais. Já que estamos considerando uma situação hipotética, os motivos para a infertilidade poderiam encontrar-se tanto na mulher, principalmente por conta de alguma doença nas tubas uterinas, mas também no homem, pelo fato do seu sêmen não ter potencial espermático. Consideremos que este casal desejasse ter um filho por métodos artificiais. Em que situações isto seria moral e biblicamente correto? Ou seja, o desejo de ter filho não é um desejo errado, é natural que todo casal, talvez não no começo do casamento, mas no decorrer da sua vida, eles tenham ali o pensamento de terem seus bebês. Só que de repente, quando o casal decide ter o bebê, eles descobrem que por algum motivo eles não podem ter por métodos naturais. O que quer dizer com métodos naturais aqui? É a relação íntima marido e mulher, tá bom? Então, pelos métodos naturais não é possível, mas a ciência tem algumas alternativas. Mas até que ponto é correto nós observarmos se isso é viável para nós cristãos ou não? E ele vai apresentar alguns métodos aí, irmãos. Nós temos aí o método da inseminação artificial. Observa que nessa técnica, durante o período da ovulação, período que a mulher está ovulando, e com o auxílio de uma seringa, o esperma contendo os espermatozoides, ou seja, as células sexuais masculinas, é injetado então na parte íntima da mulher e conduzido então até o útero, onde então vai germinar o óvulo, que é a célula sexual feminina, tá? Então, esse aqui é o método, tá, irmãos? Enquanto a mulher no período da sua ovulação, obviamente isso é acompanhado por um médico, através de uma seringa, coloca-se o espermatozoide ali do marido, né, e injeta então no óvulo da mulher. Isso tudo através de algo ali, clinicamente, né, feito através de um médico, tá certo? Agora observem só, existem 2 tipos de inseminação artificial. É usada a denominada homóloga, tem aí, é aquela onde se utiliza o esperma do próprio marido. É usada em casos onde a mulher apresenta problemas na tuba uterina e em casos onde o homem, antes de fazer vasectomia, resolve congelar então seus espermatozoides, caso mude de ideia. Nesse caso é utilizado o seu próprio esperma, tá? Então, vocês estão observando que a inseminação artificial homóloga, ela então é usada o espermatozoide do próprio marido da mulher, tá certo? Mas tem outro tipo, que é a heteróloga. Na heteróloga, irmãos, a inseminação é feita com o esperma de outro homem, principalmente porque o marido apresenta baixo potencial espermático, ou seja, o cara não pode ter filho. Então é feita a inseminação artificial com o espermatozoide de outro homem na sua esposa, no caso. E aí diz assim: os espermas são geralmente recolhidos em banco de esperma, local em que eles são congelados. Mas há ainda casos em que é utilizado o chamado esperma fresco, ou seja, aquele que é doado por um amigo e imediatamente aplicado na mulher. Apesar de ser mais eficaz e mais barato que o congelado, os riscos do esperma fresco são bem maiores,
pois sem exames não é possível detectar se o mesmo está infectado por HIV ou então alguma outra doença. Tá? Então observe que na inseminação artificial tem essas duas formas: a que é feita pelo próprio marido, utilizando-se o espermatozoide do próprio marido, que é a homóloga, a heteróloga, que é utilizado um terceiro já, certo? Ou seja, o marido não pode ter filho, ele é estéril, e então ele e a esposa querem ter um filho, então eles utilizam o espermatozoide de um outro homem. E aqui geralmente usa-se o banco de esperma, né? No Brasil tem esses bancos de esperma também, tá certo, irmãos? Então essa é uma das possibilidades que há quando o casal não pode ter filhos. Porque às vezes a mulher, na sua tuba uterina, o espermatozoide não passa com eficiência até o óvulo, então é injetado diretamente do óvulo, utilizando o espermatozoide do próprio marido. Quando o problema é no homem, aí então pode-se então envolver uma terceira pessoa, seja espermatozoide de outro homem. Então, irmãos, isso são métodos que são utilizados hoje em dia, tá? A inseminação artificial ela é muito comum nos dias de hoje, com casais que têm dificuldades em ter filhos, tá bom? Um outro método aí, irmão, de concepção são os úteros de aluguel. Esta prática, que é bastante comum, consiste na utilização do útero de uma outra mulher para o desenvolvimento do feto. Ou seja, é aquela chamada barriga de aluguel. Então veja, irmãos, há esse tipo de situação, tá? Depois a gente vai ver um caso bíblico que aconteceu assim, que trouxe muita dor de cabeça para as pessoas envolvidas, tá bom? Um outro método, irmãos, é o chamado fertilização in vitro, que é conhecido popularmente como bebê de proveta, certo? Esse é interessante, ó. Nesse método são utilizados certos hormônios que produzem uma superovulação. No seu período de maturação, alguns óvulos pega-se ali de dentro da mulher, são retirados e depositados numa proveta, que é um vaso cilíndrico, ok? Pega o óvulo da mulher, coloca nessa proveta, e aí então pega-se o espermatozoide para fecundar o óvulo. Certo? Tudo isso feito fora do corpo humano, tá bom? Então, depois de fecundado o óvulo, pega-se e coloca dentro do útero da mulher, certo? Isso aqui é quando há problemas, dificuldades, né? na ovulação, no óvulo, o espermatozoide não está conseguindo adentrar ali o óvulo, então eles pegam, dão ali uma forcinha mais fora do corpo para que isso aconteça. E então o óvulo é colocado no útero novamente. Há casos em que, por causa do baixo potencial do homem e problemas de ovulação por parte da mulher, tanto o espermatozoide quanto o óvulo são de outros pais. Pode acontecer isso também. O espermatozoide de uma pessoa, de um homem, e o óvulo de outra mulher
coloca-se dentro da minha mulher. Tá, irmãos? Tudo isso, né, a ciência ainda hoje tem condições de fazer. Nesse caso, temos o chamado bebê de proveta adotado. Existe também, irmãos, a definição sexual do feto. Hoje em dia já é possível, tá? Você definir se você quer ter um filho ou uma filha. Se há um desejo por um bebê do sexo masculino, aumenta-se a proporção de cromossomos masculinos. Se a preferência é pelo sexo feminino, aumenta-se a proporção dos cromossomos femininos. De fato, o desejo do ser humano escolher o sexo dos seus filhos é antigo. No século V a.C. já, o filósofo Parmênides sugeriu que as mulheres que quisessem ter meninos deveriam deitar sobre o lado direito após o intercurso. Ou seja, depois de manter relação ali com seu marido, se ela quisesse tratar de um menino, então ela teria que dormir do lado direito. Tá, irmãos? Obviamente que são crendices, né? Não vai sair daqui dizendo que a tua mulher tem que dormir do lado direito para poder. O velho folclore alemão aconselhava que os homens deveriam deixar um machado na cama se quisessem meninos, e no depósito se quisessem meninas. Tá? Ou seja, o caboclo, né? Tem esse momento com a sua esposa. Bem, eu já tenho 10 meninos, vou querer uma menina agora. Então vou colocar meu machado lá no depósito. Muito bem. Vamos lá então para o resumo histórico. Já no final da Idade Média, a inseminação artificial era utilizada em animais, com o propósito de criar raças mais puras. Até hoje é usado em cachorro para ter ali o pitbull, né? Puro é usado isso, em cavalo também, touro também, né? Pega o sêmen do touro e faz com que ele ejacule fora, né? Recolhe e injeta ali na vaca. Para quê? Para que ela possa ovular, para que ela possa ali, né, conceber daquele touro que é o mais bonito. Não sei se acontece em faz isso por aqui, né? Mas isso é muito comum em fazendas, né? Usando cavalo, touro, até com cachorro já vi, utilizando isso ali para ter uma raça pura, tá bom? Continuando, entretanto, as primeiras experiências com seres humanos datam de meados do século XVIII, sendo que o primeiro bebê de proveta nasceu em 78, recente, irmão, na Inglaterra. A jovem Louise Brown está hoje com 26 anos, isso aqui na época que esse estudo foi feito. Hoje ela está com 45, tá? Vai fazer 46 e leva uma vida normal. Nos Estados Unidos da América, entre 10 e 20 mil mulheres por ano engravidam através de inseminação artificial, a grande maioria com esperma de seus próprios maridos. Nos Estados Unidos, há banco de sêmen na maioria das universidades, clínicas e hospitais, inclusive para lésbicas, para terem filhos ali como casal. O banco de esperma da Califórnia, por exemplo, que tem 70% de suas clientes sendo lésbicas, assistiu a um crescimento de 50% nos negócios nos últimos 5 anos. No Brasil, as leis envolvendo os métodos artificiais de concepção são bem rudimentares. Um bom exemplo disso pode ser visto no hospital lá em Brasília, no hospital do estado de Brasília, o qual realiza inseminação em mulheres sem se importar com dados como estado civil, se tem companheiro masculino e nem mesmo a origem da pessoa, o que faz com que as mulheres de todo o país recorram ao hospital para conseguir fazer a inseminação artificial. Em relação aos chamados úteros de aluguel, desde que surgiu, o número de pessoas que utilizam esta prática também tem aumentado. E geralmente, irmãos, essa questão de útero de aluguel geralmente acontece entre família, mas pela técnica da inseminação artificial, ou então através do método in vitro, que é de proveta. Já em 1883, século XIX, final já, 60 crianças tinham nascido de mães de aluguel. Agora, olha só, isso acho que foram catalogados, tá? Os que não foram, com certeza o número é maior. Muitas mulheres, inclusive, utilizam essa prática como uma forma de ganhar dinheiro. Mesmo sendo utilizados em larga escala, os métodos artificiais de concepção têm causado bastante discussão, principalmente dentro dos grupos religiosos. Alguns, inclusive, se opõem radicalmente a estes métodos,
O catolicismo, por exemplo, no pronunciamento do Papa João Paulo II, declara: as técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, que é aqui a questão da doação de esperma ou do óvulo ou empréstimo do útero da barriga de aluguel, são gravemente desonestas. Tá? Então o catolicismo não aceita isso. Estas técnicas de inseminação e fecundação artificial heterólogas, ou seja, pegando o esperma de um outro homem, lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligados entre si pelo casamento. Segundo o Papa, elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente por um meio, pai somente um por meio do outro. Tá? Mesmo a inseminação artificial com a doação do esperma do próprio marido não é permitido pela Igreja Católica. Vejamos, aí continua: praticadas entre o casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificiais homólogas, são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. Tá? Então a Igreja Católica não aprova nem a inseminação artificial quando é feita do próprio marido com a sua esposa. Agora vamos lá, irmãos, avaliando então esses métodos artificiais de concepção. O que a Bíblia fala ou o que a ética cristã ensina? Inseminação artificial. No caso em que é utilizado o esperma de outro homem, a inseminação artificial não pode ser admitida. Tá? Vamos colocar aqui o exemplo: casei, mas eu sou estéril. Então o que eu vou fazer? Vou pegar, ou a gente vai ou no banco de esperma, ou a gente, um conhecido, né, injeta, faz a inseminação artificial e aí a mulher engravida. Já não é mais só nós dois, já não são mais só nós dois, já existiu agora uma terceira pessoa. E agora? Isso é certo ou não? A ética cristã diz que não, tá? Não há a aceitação nessa situação, tá bom? Então, se envolve uma terceira pessoa, já não pode ser admitida. Por quê? Aí tem, primeira coisa, porque viola a exclusividade do relacionamento conjugal. De fato, é verdade que esse tipo de inseminação não se constitui um adultério. Por quê? Porque a outra pessoa não teve relações com a esposa do cara. Apenas o espermatozoide dele foi pego e introduzido no útero, né? no óvulo da sua esposa. Então não é tido como um ato de adultério. Agora olha só, pois não envolve o desejo sexual por outra pessoa. Mesmo assim, por que é proibido? Porque viola a exclusividade do relacionamento conjugal. O que é exclusividade? É somente os dois, é algo que pertence somente aos dois. O casamento é para ser algo exclusivo. Exclusivo quer dizer isso, somente pertencente aos dois. E nesse caso aqui, vai quebrar isso, porque já vai entrar uma terceira pessoa, tá? Mesmo que não seja adultério, não houve relação sexual, mas quebra o conceito de exclusividade, quando Deus diz: agora se unam e vocês sejam um só. Já não está mais sendo assim. Deu para entender? Então quebra esse conceito aí, tá bom? O processo de geração, que é para ser vivenciado entre o casal, homem e mulher, é visivelmente alterado. Como consequência disso, não são raros os casos em que este tipo de inseminação acarreta problemas de ordem emocional. Ok? Então, outra situação, porque envolve o pecado da masturbação. Geralmente a coleta do esperma é feita através da masturbação, o que envolve o desejo sexual por outra pessoa, sendo considerado, portanto, um ato pecaminoso. Ok? Então a ética cristã ela vê a masturbação como um ato pecaminoso, mesmo porque uma vez o pastor pregando diz
Quando a pessoa se masturba, ela não está pensando nos anjos, ela não está pensando em Deus, não está pensando na Bíblia, né? Tá? Então, isso é, obviamente, pecado de lascívia, sensualidade e impureza, tá? E também algo egoísta, tá, irmãos? Muito bem, continuando, também, qual é o outro motivo? Ele vai dar um motivo aqui interessante, irmãos. As pessoas podem dizer assim, não, mas no Antigo Testamento tinha a prática do levirato. Vocês lembram da lei do levirato? A lei do levirato era assim, irmãos. Eu me casei, tá? E eu não tive filhos com a minha esposa. Antes de nós termos filho, eu morri. Então, o que a lei diz que deveria acontecer? O meu irmão teria que ter relacionamentos com a minha esposa, com a esposa do falecido, tá? E fazer um filho nela. Esse filho não seria dele, levaria o meu nome, para dar continuidade à minha família, ao meu nome. Então, a única coisa que tinha que fazer era simplesmente fazer um filho na viúva, tá bom? Então, essa era a lei do levirato no Antigo Testamento, tá certo, irmãos? Aí, essa lei é válida para hoje? Não, irmãos, não é válida, e por isso as pessoas podem pensar assim, mas se não pode fazer a inseminação artificial heteróloga, como explicar então o levirato no Antigo Testamento? Observe que as pessoas elas vão usar a Bíblia para querer pegar a gente, tá? Então vamos lá entender aqui. Os que defendem este tipo de inseminação utilizam a prática do levirato como argumento. Isto, entretanto, significa forçar o texto para dizer o que o autor não pretendeu. O casamento levirático, usado entre muitos povos antigos, inclusive entre os hebreus, era um mandamento, era a ordem de Deus, consistia no seguinte: se um homem morresse antes de deixar filhos homens herdeiros, a viúva do falecido era tomada por um de seus irmãos, que exerceria para com ela a obrigação de cunhado. O primeiro filho desta nova união se tornaria herdeiro do falecido. Agora, irmãos, deve ser considerado, entretanto, que a prática do levirato manifestava preocupações culturais. Entre os judeus, a mulher que não concebia era vista como portadora de maldição divina. Além disso, os hebreus antigos tinham a crença de que a eternidade era conseguida por meio da descendência. Aquele que morresse sem filho, o seu nome seria apagado da memória histórica do seu povo. Além disso, havia preocupação racial. Veja aqui que essa é a mais importante. O cunhado deveria tomar a mulher de seu irmão a fim de que ela não viesse a casar-se com um homem de uma nação estranha, tá? Ou seja, para que o povo de Israel não se acabasse, para que o povo de Israel continuasse seguindo como um povo numeroso, um povo verdadeiramente diferente, então os filhos deveriam levar o nome dos seus pais, carregar o nome dos seus pais, para que a nação não se acabasse. Então era algo para a época, não é algo mais para hoje. Foi algo que existiu para os judeus. Virando a página aí, 2.1.4 viola o conceito bíblico de família. No conceito bíblico de família, temos um homem e uma mulher. Este casal tem o dever de perpetuar a espécie e constituir uma família. Neste tipo de inseminação, ou seja, com o esperma de outro homem, que é a heteróloga, temos 3 pessoas constituindo uma família: o marido, a esposa e o doador do esperma. Pensemos ainda na situação da criança. Quem será realmente o seu pai? O doador do esperma ou o esposo de sua mãe? E se a criança quiser conhecer o seu pai biológico? Isso é interessante, porque a gente pensa assim que a criança vai ficar bem pequenininho, mas ela vai crescer, ela vai ter indagações, ela vai ter respostas para poder ali satisfazer a sua curiosidade, a sua vida. De repente, nós como cristãos, você como crente, fez uma inseminação artificial heteróloga, e o seu filho cresce e diz: mamãe, quem é meu pai? E agora, para você não mentir? Meu filho, eu não sei, ele é o pai de qualquer um aí que a gente achou e colocamos dentro de mim. Então quer dizer que o papai não é meu pai? Eu não tenho mais que respeitar ele, então? Ou seja, muitas coisas, irmãos,
podem acontecer, tá? Continuando, a presença de terceiros significa que não estamos simplesmente auxiliando o marido e sua esposa a terem um filho resultante de sua união. Em vez disso, as linhas de parentesco se difundem e a criança assim produzida não pode ser considerada fruto de uma união conjugal. Agora olha aqui, irmãos, algumas pessoas dizem que o pai não é aquele que gera, e sim aquele que cria. Isso é uma frase muito difundida aí, e isto não é verdade, seja do ponto de vista bíblico, porque o pai vai dar conta do seu filho, querendo ou não, perante Deus, mesmo que o teu filho seja dado para a tua avó, para a tua mãe, para o teu pai, mesmo que o teu filho esteja, você vai dar conta, tá? Cadê teu filho? Tá? O que você fez para ele? Você cuidou do seu filho, mas Senhor, meu filho, né, não sei nem por onde ele anda. Então, os pais, biblicamente, vão dar conta dos seus filhos perante Deus, certo? E da própria questão biológica, né? Você nunca vai ser o pai de uma criança que foi gerada biologicamente, né, por outra pessoa. Deu para entender? Então, do ponto de vista bíblico e biológico. Agora, é claro, na questão do amor, do sentimento, isso já é diferente, já é outra história. Estamos falando aqui de Bíblia e da questão biológica, tá? Certo, irmãos? Ou seja, você ama uma pessoa como um filho, faz parte da tua vida, da tua família, faz parte verdadeiramente do teu amor. Você, inclusive, assim como qualquer filho biológico, dá tudo por ele ou por ela, mas não esqueça nunca que biblicamente, biologicamente, o filho pertence ao verdadeiro pai, tá? Certo, irmãos? Não estou dizendo aqui agora que a gente vai devolver para a pessoa, né? Não, a gente vai devolver, não, a gente vai amar como, não esqueça a palavra aí, como um filho, tá? Mas o DNA não é teu, ok? Temos que entender isso. Por mais que a gente ame, por mais que a gente queira, ok, meus irmãos? Então, o pai é sempre aquele que é responsável pela origem da vida. Se ele assumirá as suas responsabilidades como pai, daí é outra questão. Por fim, o que dizer das inseminações feitas lésbicas, irmãos? Deu para entender então, irmãos, o porquê que a inseminação artificial é heteróloga, ou seja, com o espermatozoide de uma outra pessoa, é inaceitável pela ética cristã? Então a gente pode se deparar com essas situações, essas perguntas, ok? E onde que é aceito? Vamos lá, aqui então, seguindo aí, 2.5. A inseminação artificial com o esperma do próprio marido é justificado moralmente. Então, se tiver de fazer a inseminação artificial, tem que ser com o óvulo da esposa e o espermatozoide do próprio marido. Se não der certo, então é porque não é a vontade de Deus que o casal tenha filhos. Tá bom? Continuando aí, a Igreja Católica condena a inseminação artificial mesmo quando é utilizado o esperma do próprio marido, alegando que esta prática dissocia o ato sexual do procriador. Este argumento é insustentável, pois a finalidade do sexo não é apenas a procriação. Além de visar a unificação do casal, há a função de recriar. E aí, um certo autor diz assim: as relações sexuais são literalmente uma recriação da grande felicidade da união nupcial original. É uma lembrança sacramental da alegria do seu primeiro amor. Então, irmãos, nós precisamos entender que a inseminação artificial, pela ética cristã, ela é aceita somente quando há exclusividade.
Somente quando as células, o espermatozoide e o óvulo pertencem ao casal. Se houver alguma coisa fora ou precisa de mais alguém, então a ética cristã ela não concorda com isso. Vamos lá então, e os úteros de aluguel? Mesmo sendo bastante comum, essa prática não é justificada biblicamente. Então, barriga de aluguel não é justificada. Seja, como eu falei agora há pouco, para ajudar um casal que está muito querendo, ou seja, até para ganhar dinheiro, porque tem mulher que faz isso por dinheiro. Tá, irmãos? Então, seja qual for a prática de barriga de aluguel, seja qual for a finalidade, é errado. Por quê? Aí alguns vão usar o exemplo de Abraão. Lembra de Abraão e Agar? Deus prometeu a Abraão um filho. Abraão já estava velho, a Sara, sua esposa, estava velha, e eles, querendo apressar os passos, o que eles fizeram? Contrataram uma barriga de aluguel. O plano foi da Sara, né? Para tentar agilizar ali a promessa de Deus. Então, alguns tentam justificar falando isso, tá, irmão? Mas olha só, o caso da serva Agar não pode ser usado para comprovar essa prática. É um erro gravíssimo usar o caso de Agar para autenticar isso. Claramente, o relacionamento entre Abraão e sua serva Agar foi um ato de rebelião contra Deus. Abraão não confiou nas promessas de Deus e resolveu as coisas ao seu próprio modo. Além disso, nem Abraão e muito menos Sara ficaram com o filho de Agar. Também viola a exclusividade do relacionamento conjugal. Semelhante ao caso da inseminação artificial, aqui há a participação de uma terceira pessoa no relacionamento conjugal. Tá? Mesmo que não haja o relacionamento entre o pai e a barriga de aluguel, mas isso tirando o adultério, não vai haver adultério, né? Mas pegando, mesmo que se pegue o espermatozoide do próprio pai e faça a inseminação na barriga de aluguel, lembra que vai quebrar a exclusividade do casamento. Já não vai mais ser dois, tá? Já não vai mais ser dois, já vão ser mais de duas pessoas envolvidas naquilo ali, tá bom? Outra coisa, o novo ser já é filho desde o ventre. Já no ventre materno é um relacionamento afetivo entre mãe e filho. O filho já é filho desde o ventre materno, ou seja, aí pega lá a barriga de aluguel, nunca vai ser filho da minha esposa. Deu para entender? Vai ser meu filho por questão biológica, por carregar o DNA, mas não vai ser o filho da minha esposa. Então, já entra também aí, tirando, essa ideia de ela ser mãe. Ela não vai ser mãe. Tá, irmão? Ela não vai ser mãe. Quer dizer, ela não seria mãe nesse caso, né? Por mais que ela acreditasse ou pensasse, mas não seria mãe. Continuando, reduz a vida humana ao valor financeiro, considerando que na maioria das vezes mulheres alugam seu útero por determinada quantia de dinheiro. Essa prática é inadmissível. O local onde se é perpetuada a vida humana é vendido como objeto qualquer. A maternidade, que é uma dádiva divina, passa a ser encarada como uma mercadoria, ou seja, não é tido como uma criança, como um bebê, mas como um objeto que tem um preço. Tá, irmãos? Então, observe que a questão da barriga de aluguel parecia até então ser uma coisa tão simples, né? Mas afeta tanto espiritualmente quanto moralmente também. E outra coisa, problema de má formação do feto. Caso isso aconteça lá com a barriga de aluguel, quem vai ser responsável pelo feto? Em muitos contratos de gravidez de aluguel, uma das cláusulas é a possibilidade de um aborto em caso de má formação do feto. Isto é uma violação da dignidade humana, como nós já estudamos na questão do aborto. Tá? Então já pensou, vamos contratar a barriga de aluguel, mas eu vi que o feto não é perfeito como eu queria, aborta. Ou seja, como é que estamos tratando a vida humana, irmãos? Como é que estamos cuidando da vida humana? Será que nós, agindo dessa forma, estamos tão diferentes dos assassinos que estão por aí à solta, marginalizando
a sociedade com as suas práticas. Então, tudo isso são questões que nós temos que observar. Virando a última página agora, ainda falando sobre a maternidade da barriga de aluguel. A maternidade é uma autossatisfação. Só resumindo aqui, irmãos. A maternidade é uma autossatisfação. Eu, contratando uma barriga de aluguel, a minha esposa iria se autossatisfazer? Não. Ela não vai ser, ela não seria mãe, irmãos. Ela poderia carregar o bebê com um dia de vida, cuidar, alimentar, mas ela não ia ser a mãe. Ela poderia agir como uma mãe. É que nem a questão do pai lá que nós vimos lá em cima, tá? O pai é aquele que dá do seu DNA para o filho e biblicamente responde por isso. Mas nós que criamos como filho, como o filho, ok? Há uma diferençazinha aí nessa questão. Vamos lá. E a fertilização in vitro, irmãos? Que é lá do bebê de proveta, que pega o óvulo, coloca no vasinho, né? E pega o sêmen, coloca lá no vasinho, ingere depois coloca tudo de volta no útero da mulher. O que a Bíblia diz? O que a ética cristã fala sobre isso? Olha só o que diz aí. Só pode ser justificada biblicamente em casos onde não haja a quebra da exclusividade conjugal, ou seja, tem que ser o pai e a mãe. Se houver um terceiro, nem a inseminação artificial, nem na forma ali do in vitro, né, o bebê de proveta é aprovado pela ética cristã. Tá bom? Só se houver o pai e a mãe ali. Tá bom, irmãos? Na realidade, o melhor mesmo é quando é natural, né? Quando Deus abençoa e o casal pode naturalmente ter os seus filhos. Mas há situações em que os casais precisam recorrer à ciência dessa forma para ter seus filhos. O último ponto é definição sexual do feto. Uma vez, será que isso é aprovado pela ética cristã, irmãos? A gente escolher o sexo da criança? Uma vez que a sexualidade é definida por fatores genéticos, escolher o sexo do bebê não é moralmente errado. Mas olha só, nesses seguintes casos aqui, quando se usa o aborto como método. De repente assim, barriga de aluguel, eu quero ter uma menina, mas é a barriga de aluguel engravida e é um menino. Aí eu digo, então aborto. Usando dessa forma aqui, é claro que é errado. Tá, irmãos? Usando dessa forma, agindo dessa forma é errado. O segundo caso, quando é feito por causa de discriminação sexual. Por exemplo, as lésbicas não querem ter um filho, querem só menina, porque homem prejudica a sociedade. E então, quando uma delas engravida por inseminação artificial, ela vê que é um menino, e ela então decide fazer o quê? Não quer um menino, não, quer uma menina. E isso também é errado, por causa da discriminação. Ok? E o terceiro exemplo é quando causa desequilíbrio na raça. Se de repente todo mundo que vai fazer inseminação artificial, que tem a opção de escolher o sexo do bebê, começa a querer só um homem, o que vai acontecer, irmãos? Vai haver o que? Uma quebra, vai haver um desequilíbrio, né, entre os gêneros. Vocês já viram o que acontece no terreiro quando só tem galo? Briga, né? Quando não, um galo pega o outro, mas não brigando, né? Vai de outra forma. Há um desequilíbrio, tá? Há um desequilíbrio, ok? Então, nós precisamos entender que se a escolha do sexo do bebê afetar o desequilíbrio da população, então a ética cristã ela não aprova isso. Vamos lá então, concluindo, irmãos. A perpetuação da espécie foi uma responsabilidade que Deus outorgou ao homem para ser executada dentro dos limites e exclusividade do relacionamento conjugal.
Nem mesmo o desejo de ter um filho pode burlar esta determinação. Ou seja, o foco principal aqui é que não quebre a exclusividade. Não quebrando a exclusividade do casal, então há a chance de ser algo aprovado aí pelo Senhor. Tá bom, irmãos? Agora saiu dos dois, quebra o padrão de Deus.